Trá-la com toda a fidelidade possível. Que o Senhor nos auxilie na ministração da mesma, nos dando o entendimento necessário para compreendê-la e também aplicá-la em nosso coração. Ser conosco, nos dirige, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bênção pura. Amados, servir é, com toda a certeza, uma dinâmica do reino de Deus. O evangelho certamente é um evangelho de servos. O serviço não é apenas uma opção. O serviço cristão é um chamado de Deus. Deus nos chamou para isso. Nós não escolhemos simplesmente servir, mas Deus nos escolheu para essa grande missão. Ele nos criou, nos salvou e nos capacitou para servirmos ao próximo com toda a sua obra. Diante disso, nós precisamos olhar à luz da Bíblia como funciona essa dinâmica, como Deus nos chamou e como nós devemos nos dispor a servir. Servir é, sem sombra de dúvida, uma expressão do amor de Deus. Lembre-se dos dois maiores mandamentos: amarás o próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos, segundo Jesus, resumem toda a lei. A lei, com tantos preceitos e ordens, estão resumidas nesses dois mandamentos: amar ao Senhor acima de tudo e amar o próximo. Então, o serviço de amar o outro está na expressão do amor de Deus. Então, quando um cristão serve, ele está ministrando o amor que Deus derramou em seu coração. E é sobre esse assunto que nós vamos discorrer essa noite: a importância do servir e como funciona essa chamada para o serviço. Em primeiro lugar, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. A palavra de Deus nos diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos criou, feitura sua, para que, veja, propósito, para que andássemos nas boas obras. O termo boas obras faz menção daquilo que nós fazemos para o outro. Então Deus, Ele nos chamou, criando-nos em Cristo, para que ambos pudéssemos viver, andar pelas boas obras. Deus nos criou com um propósito: realizar boas obras. O serviço não é apenas para líderes ou ministros, porque todos os crentes foram criados segundo a imagem do Senhor. Deus, Ele chamou pessoas, e estas pessoas são chamadas para algo. E o que é? Para realizar boas obras. Então, fazer boas coisas, fazer boas obras, é você se dispor a servir o próximo. Então, todo cristão foi chamado por Deus para servir. Não é apenas líder que serve, todos nós fomos chamados para servir. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Gálatas, ele fala sobre
o chamado de Deus, ele disse que Deus nos chamou para a liberdade, ele não nos chamou para a servidão. Isso significa que Deus nos faz um chamado para servir uns aos outros pelo amor. Olha que coisa poderosa o apóstolo Paulo fala. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, quando você entende que amar a Deus também é servir ao outro, você está cumprindo a lei de Cristo. Cristo, ele diz o seguinte: vocês não podem ser meus discípulos se não fizer o que eu mando. E o que ele mandou? Ele diz, João 16: eu vos dou um mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. Então, se eu tenho que servir a Deus, cumprindo sua vontade, qual é a vontade de Deus? Servir, amar uns aos outros. Então, se nós fomos chamados para servir ao outro, então eu estou assim cumprindo a palavra do Senhor. O amor é a régua que Deus nos mede, se estamos ou não servindo. Que a gente consiga desenvolver o serviço, porque nós fomos chamados para isso. Há um chamado universal, onde Deus nos traz a uma plataforma de amor, onde a gente consegue manifestar o serviço ao próximo. Compreendendo essa questão do chamado, Deus ele nos fez e nos chamou para as boas obras. Nós devemos nos dispor pelo amor a servir um ao outro. Compreendendo isso, nós temos que falar sobre a importância de ser servido, ok? Com base em que nós devemos servir o próximo? Claro que a nossa maior referência é Cristo. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. E nós vamos aprender com Jesus como devemos servir, ok? Marcos capítulo 10, versículo 45, que foi o texto inicial que nós lemos, Jesus estava conversando, ensinando os seus discípulos. Eles entraram numa disputa fútil, onde às vezes nós também entramos. Qual disputa? Senhor, permita eu estar numa posição de destaque. Senhor, me dá um assento no teu reino. Me permita ser grande, destaque no seu reino. Jesus olhou para eles e disse: vocês não podem pensar assim. Se você quer ser o primeiro, você precisa aprender a ser o último. Se você quer ser o maior, você precisa ser o menor. No meu reino, o maior é o menor, o menor é o maior. No meu reino, a dinâmica funciona completamente diferente. Vocês precisam aprender que eu não vim para ser servido. Eu, como mestre de vocês, vim para servir. Então, se Jesus, ele veio para servir, o que nós, como discípulos dele, devemos fazer? Imitá-lo, fazer o que ele fez. Jesus, ele não apenas ensinou sobre serviço, ele também viveu isso na prática. A gente olha a vida de Cristo, nós percebemos que a vida dele era completamente dedicada às pessoas, completamente dedicado. Jesus, ele não vivia para si, ele vivia para um propósito maior. Ele sempre estava dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou, enviou-me para um fim. E qual era o fim? Qual era o propósito? Salvar aquele que está perdido. Então Jesus, ele veio para o perdido.
O propósito dele era esse. Então tudo que ele fazia em função para servir o perdido. Por isso Jesus, ele andava no meio dos renegados da sua época. Jesus, ele andava no meio de prostitutas, comia com ladrões. Por quê? Porque aquele povo estava perdido, precisando de ser encontrado, e ele, como luz do mundo, estava lá, manifestando o amor do Pai, para que ambos pudessem, de alguma forma, através dele, encontrar a luz, encontrar a verdade, encontrar o caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio como luz no meio das trevas, para que as pessoas pudessem ser encontradas. Ele lavou os pés dos discípulos, ele curou enfermos, ele alimentou multidões, e a maior demonstração de um servo, ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não reclamou, entregou sua vida deliberadamente como ato de amor e de serviço à humanidade. Essa é a maior prova de amor de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando ele exortava a unidade e a comunhão da igreja, Paulo chegou a dizer que Cristo não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, e agora ele está assumindo uma forma. E qual foi a forma que Jesus assumiu quando ele veio encarnado nessa terra? A forma de servo. Se ele assumiu a forma de servo, é porque ele entende que também é a minha e a sua forma que nós devemos absorver. Agora, muitas vezes, nós queremos absorver a forma de um líder. Quem não gosta de ter a forma de um líder? Quem não gosta de ter a forma de alguém importante? Quem não gosta de ter a forma de alguém de status? Porém, a forma que Cristo absorveu para si, foi a forma de um servo. A maior das formas que nós absorvemos na vida, é a forma de um servo. Porque um servo cumpre a vontade do Senhor. Veja só o que Jesus fez em João capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Jesus estava entrando próximo da Páscoa. Ele entra no cenáculo com os seus discípulos. De repente, ele se levanta no verso 4, toma uma toalha, depois deita água numa bacia, passa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. E no verso 6, aproximou-se de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, então não vão ter parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que eu fiz? Então imagine aquele silêncio na mesa, depois de Jesus ter lavado os pés de todo mundo, acredito que até os pés de Judas. Eu acho que Jesus não pulou os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas era o traidor.
ele estava lá lavando os pés. Às vezes a gente só quer servir quem a gente gosta, né, irmãos? Mas a gente tem que servir até os traidores. Ai, pastor, é difícil. Pois é, irmãos. É que o amor do Evangelho exige de nós um nível de entrega que normalmente em nossa carnalidade não estamos dispostos a entregar. Então não é entregar segundo as nossas forças, é entregar segundo a graça e a força de Deus em nós. Quando Deus nos capacita a servir, a gente lava os pés até de quem nos trai, até de quem nos machuca, porque nós fomos chamados para servir a todos pelo amor do nosso Deus. Imagine aquele silêncio. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui? Acredito que ninguém entendeu. Pedro não entendeu, porque ele foi o primeiro a não permitir Jesus lavar os pés dele. Ele não tinha entendido, ninguém entendeu nada. Então Jesus, no verso 13, explica para eles: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e dizeis bem. Em outras palavras, vocês falam corretamente, porque é isso que eu sou. Se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os seus pés, agora olha a lição de Jesus: também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Por que Jesus fez aquele gesto? Porque Jesus estava dando o exemplo. Porque não adianta ensinar sobre servir, se quem está ensinando não serve para nada. Não adianta mandar alguém servir, se quem está mandando não sabe e nem faz absolutamente nada. Então Jesus está numa posição de liderança, e nessa posição de liderança, Ele é o primeiro a descer e a servir. O maior líder é aquele que aprendeu a servir. O maior líder não é o que manda, o maior líder é o que serve. A liderança de Jesus era uma liderança servidora. É alguém que se põe do lado, é alguém que está junto, e Jesus estava sempre junto dos seus discípulos. Verso 15: eu vos dei o exemplo. Eu dou o exemplo para vocês, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então eu sou o exemplo, e vocês devem olhar para mim, e com base no que eu fiz, vocês também devem igualmente fazer. Em verdade eu vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Agora olha o que Jesus fala: se as praticar. Meu Deus do céu. Então vamos lá, verso 17, repetindo: se vocês sabeis estas coisas. Que coisas? Saber que servir é importante. Benditos sois. Agora olha só, se a praticar. Então vamos lá. Eu sei tudo sobre serviço, eu entendo tudo sobre o que é servir. Já fiz treinamento, já fiz curso, já li a Bíblia algumas vezes, já li livros que falam do assunto. Eu sou mestre em saber o que é serviço, mas eu só sou bem-aventurado se eu pratico. Jesus não estava dando um curso online de serviço. Jesus não estava apenas mostrando métodos de serviço. Jesus não estava criando um compêndio teológico de serviço. Jesus estava mandando aqueles discípulos a sair da mesa, pegar a toalha, a bacia e começar a lavar o pé um do outro. Jesus estava ordenando aqueles discípulos a saírem da posição em que estavam e começar a se misturar um com o outro, e começar a fazer o que o servo faz. Você quer ser bem-aventurado no reino?
pratique o que o reino estabelece. Você quer ser bendito no reino? Então saia do salto, saia do pedestal, saia da mesa e vá servir o outro. Porque a gente gosta de sentar na mesa, porque na mesa a gente é servido, mas o assunto do reino não é quem está na mesa, é quem está servindo a mesa. Muitas pessoas acham que pelo fato de estar numa mesa e tem uma posição de destaque, elas perante Deus estão fazendo a coisa certa, quando na verdade os que estão agradando a Deus é os que estão junto à mesa servindo ao Senhor. Meus irmãos, que a gente consiga, pelas palavras de Jesus e pelo exemplo de Jesus, nos despir das nossas vaidades, nos despir do nosso egoísmo e descer ao nível dos pés de alguém e contribuir com o serviço que Ele nos ensinou. Jesus é o nosso maior exemplo, e se a gente não consegue servir nem olhando para Jesus, então a gente não entendeu absolutamente nada acerca do Evangelho de Cristo. Capacitados para servir. Então vamos lá, eu fui chamado para servir, eu tenho uma referência de serviço, Cristo é a nossa maior referência, é o nosso maior exemplo. E talvez alguém pergunte, pastor, ou questione, eu até entendo isso, que é importante servir, mas eu não consigo. Pois é, pensando nisso, Deus ele resolveu te dar uma ajuda. Servir é tão importante, gente, que Deus ele decidiu capacitar você para isso. Conseguiu entender isso? Vou repetir. Servir é tão importante que Deus decidiu capacitar você para isso. Se Deus não nos capacitar para servir, então não conseguiremos fazê-lo. O que Deus pensou? Se servir é importante, é uma expressão do meu amor, eu tenho que dar uma força para esses caras aí. Eu tenho que dar uma força para essas irmãzinhas, eu tenho que dar uma força para esses irmãozinhos, porque se eu não ajudar eles, eles vão fazer como os discípulos, vão ficar todo mundo sentado esperando alguém lavar os pés deles. Então, para que eles entendam o que eu estabeleci, então eu preciso dar uma mãozinha para eles. E qual foi a mãozinha de Deus para nós? Ele nos deu dons. Você sabia que os dons são para uso exclusivo do serviço do Senhor? Os dons espirituais são ferramentas que nos capacitam para servir o próximo e a igreja de Cristo. Então, dons espirituais não são para a nossa vanglória, não. Dons espirituais são ferramentas que utilizamos para o serviço. Eu quero ler um texto em 1 Pedro, capítulo 4, você pode conferir aí, na sua Bíblia, verso 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. De novo, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Só que você já entende o propósito do dom. Para que eu tenho dom? Para servir uns aos outros. Pedro está muito claramente ensinando um princípio importante aqui. Quando Deus me dá um dom, eu devo com esse dom servir aos outros. Então o dom nunca é para mim, sempre é para os outros. Então, se você um dia já se envaideceu porque Deus te deu um dom, é que você nunca entendeu o propósito dele. Porque o dom não é para você, o dom é sempre para o outro. É uma dádiva que você usa para o serviço do outro. O dom
eu vou te dar um exemplo do que é dom, só para você entender. Dom é assim, ó. Você chegou no salão e o salão está sujo. Aí você olha para o salão e fala assim: nossa, que salão sujo. Aí vem alguém, vai lá na despensa, chega para você e fala assim: ó, toma, te dá uma vassoura. Aí você olha para a vassoura e fala: o que é isso? É o teu dom. Começa a varrer. O Espírito Santo faz isso com a gente. Então quem vai na despensa e pega a vassoura é o Espírito Santo, porque a vassoura é propícia para varrer. Então ele entende, o Espírito Santo, a necessidade. Aí o que ele faz? Mediante a necessidade, ele te entrega o dom. Agora cabe a você parar de ser fresco e começar a varrer. Olha aí, houve um glória aí. É o dom, meu irmão. Deus, ele nos dá o dom para a gente começar a servir. Agora criticar é fácil, falar é fácil, o fazer que é difícil. Então agora o Espírito do Senhor nos capacita com ferramentas adequadas para que ambos pudéssemos servir. Então Pedro, ele diz: sirvam uns aos outros, conforme o dom que vocês receberam, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Veja, como bons despenseiros. A palavra despenseiro vem do mesmo termo dispensa, é alguém que usa o que está na dispensa. Lembra, acabei de fazer uma comparação. É você ver a necessidade e utilizar-se de algo que está numa dispensa para ajudar e satisfazer alguém. A graça de Deus, ela é multiforme. Isso significa que existem diferentes formas dela operar e dela agir na vida das pessoas. E nós somos estes despenseiros, alguém que recebe da dispensa uma graça especial para servir o outro. Então o Espírito Santo, ele nos dá de sua dispensa, de sua graça, uma ferramenta específica para ajudar o próximo. Isso é dom, isso é multiforme graça de Deus. Aí ele vai dar um exemplo no verso 11. Se alguém fala de acordo os oráculos de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus. Não é falar o que você quer, é falar segundo a um padrão estabelecido. Porque dom eu não faço o que quero, dom eu faço o que me foi determinado. Se Deus, ele te deu a graça de falar, oratória, forma de falar, está alinhada à vontade de Deus. Isso é dom. Tem gente que tem o dom às vezes perder horários que você poderia usufruir, viajando, passeando, fazendo as coisas para você, e de repente você abstém de tudo isso para servir às pessoas. Como a gente explica isso? E eu resumo nas palavras de Pedro: há uma força, há um poder que Deus dá para as pessoas que servem. Quando os ministros do louvor chegam cedo para vir a ensaiar e cantar, eles não vêm porque quer, porque tem uma força de Deus movendo eles. Tem uma força de Deus que nos impulsiona para servir. Quando a gente se vê servindo a igreja, as coisas do reino, não é por causa de nós, é por causa de um poder que se move dentro de nós. Você foi chamado para servir, você foi capacitado para servir, e toda vez que você parar para pensar em desistir, lembre-se do que Pedro acabou de dizer: se você foi chamado para servir, tem um poder que supre suas fraquezas, supre suas necessidades, e ele vai mover você em direção ao serviço do Senhor. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, meu Deus do céu, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Pastor, por que eu sirvo? Para que em tudo que você faz, Deus seja glorificado.
Para que eu faço o que eu faço? Porque você fazendo o que Deus mandou você fazer, Deus é glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha, observe que Pedro, em poucas palavras, nos dá argumentos o suficiente para entendermos que aquilo que a gente faz vem do Senhor, para a glória do Senhor. Ele nos dá poder para servir, para que através do serviço, Ele, Deus, seja glorificado, por meio de Jesus Cristo. Então nós somos capacitados por Deus. Próximo, Isaías 6:8, porque é importante destacar Isaías. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disposição e obediência são virtudes indispensáveis para o serviço. Observe que Deus, Ele nos dá um poder, uma força espiritual para servir, mas cabe a mim me dispor e obedecer. Deus, Ele faz a parte dele, irmão. Ele nos chama, nos vocaciona, nos dá força, nos dá poder. Agora nós devemos fazer o que Isaías fez: disposição e obediência. Eu estou aqui, Senhor, pode me enviar. Eu estou aqui, Senhor, disposto a fazer. Sem disposição e sem obediência, o serviço torna-se incompleto. Então Deus, Ele faz a parte dele, cabe a nós fazer a nossa. Se disponha, irmão, se disponha. A obra é muito grande, disse Jesus. Então o que é necessário fazer? Se dispor a isso. O que eu posso fazer? Se você ainda não entendeu, procure entender. Se você ainda não sabe, procure saber. Se você não tem um entendimento de como fazer, procure alguém que te explique a fazer. Mas se disponha. Eis-me aqui. O que for necessário, ou para onde for necessário, eu estou disponível. Pastor, eu trabalho muito. Você tem disposição de quanto tempo? Eu tenho disposição de 1 hora. Deus vai precisar dessa 1 hora para servir. Eu tenho disposição de 2 horas. Deus vai precisar dessas 2 horas para você servir. Eu me disponho de 5 horas. Deus vai precisar das suas 5 horas para servir. Agora, o que não temos é desculpa dizer que não há tempo para servir o Senhor. Isso é uma das maiores desculpas esfarrapadas que a gente pode dar para o Senhor. Sim, irmãos, nós temos disposição. O que nós às vezes não fazemos é obedecer. Se servir é um mandamento e a gente não o faz, isso me torna alguém desobediente. Então eu preciso obedecer ao serviço. 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mais uma vez, o texto está nos mostrando que quando o assunto é se dispor e servir, Deus nos capacita para tal. Nosso serviço não depende apenas das nossas forças, da nossa disposição. O serviço depende do poder de Deus que opera em nós. Capacidade divina. Eu não faço segundo minhas forças, eu faço segundo a força de Deus que opera dentro de mim. Então, quando o assunto é serviço, eu tenho que me lembrar: Deus me capacita para tal.
Próximo, 1 Coríntios 12, verso 4 ao 7, Paulo, ele está falando sobre as questões dos dons espirituais. No capítulo 12, no verso 4, ele começa dizendo assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço. Então veja, há uma diversidade de dons e há uma diversidade no serviço. Algumas traduções são algumas palavras traduzidas como ministérios. A palavra ministério é a mesma palavra de serviço, porque ministrar é servir, ministros são servos, ok? Então, há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha só, tudo que você faz, independente do lugar que você faz, nós chamamos de serviço. Há um Senhor, e esse Senhor é o mesmo. O Senhor de quem fica na porta é o mesmo Senhor de quem fica no altar. Conseguiu entender isso? O Senhor de quem fica na porta, o Senhor de quem fica no estacionamento da igreja, o Senhor de quem varre a igreja, o Senhor de quem limpa o banheiro da igreja, é o mesmo Senhor de quem prega a palavra, de quem pastoreia a igreja, de quem lidera a igreja, é o mesmo Senhor. O que difere é apenas a posição de serviço, mas o Deus é o mesmo. O Deus do pastor não é maior do que o Deus do cooperador. O Deus do pastor não é maior do que o Deus do recepcionista ou da recepcionista. Todos servem em lugares diferentes e há um Deus único que nós devemos prestar contas. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que coisa poderosa. É Deus quem realiza tudo e é Deus quem opera em todos. Então quem faz esse mecanismo funcionar, onde cada um servindo em um ambiente, servindo em um lugar, quem distribui, quem organiza, a engrenagem mestra de tudo isso é o Senhor. É Ele que opera em tudo, é Ele que opera em todos. Tudo o que é necessário para que o serviço avance, para que o serviço cresça, está em Cristo. Ele é tudo o que a gente precisa, e Ele, se estiver em todos, certamente isso será bem sucedido. Agora, o que não pode é falhar o senhorio de Cristo na vida de alguém. Aí, meu filho, compromete o trabalho. Se em um determinado setor, ali, Cristo é o Senhor, mas em determinado setor, ali, quem é o Senhor é o líder, vai comprometer. Porque se Cristo é tudo em todos, só assim que o negócio anda. Para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva em todos os setores, Cristo precisa ser tudo em todos. O assunto principal é Cristo em todos. Cristo tem que ser o Senhor de todos, a referência de todos, o exemplo de todos. Porque há um... eu pulei o 7, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, o que o Espírito Santo faz, distribuindo capacitação para todos que devem servir, ele faz com um propósito. E qual o propósito que o Espírito Santo faz? Para aquilo que for útil, para aquilo que for de maior proveito. Então Deus, ele escolhe pessoas específicas, para obras específicas, para fins específicos. Então ele escolhe pessoas, capacita pessoas para uma obra poderosa, que só ele pode fazer. Para ilustrar isso, eu uso
as palavras de Pedro, quando Pedro foi questionado acerca do bem-estar das viúvas. Perguntaram para ele: nossas viúvas estão esquecidas e precisa de assistência, como é que você vai resolver isso? Pedro, conhecendo a multiforme graça que ele mesmo escreveu, o que ele fez? Ele disse: olha o seguinte, Deus me chamou para orar e pregar o evangelho, e se eu for parar para cuidar da assistência social, então eu vou deixar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então escolha aí 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, capazes para cuidar desse negócio aí. Então agora eles trazem 7 homens para cuidar desse importante serviço. Então a assistência da igreja é um importante serviço, que está na responsabilidade de homens que foram chamados pelo Espírito Santo para aquele fim específico. E ele, Pedro, cuidaria daquilo que também foi chamado, não fazendo de Pedro maior do que os diáconos, e nem os diáconos maiores do que Pedro, todos chamados para uma função específica. Isso é reino, isso é evangelho. Agora o que não pode é o diácono querer o lugar do pastor, o pastor querer desprezar o diácono. Aí, meu filho, nós não pertencemos a um reino, nós pertencemos a uma anarquia. E o evangelho não é anarquia, o evangelho é reino de Deus. Próximo, Romanos 12, verso 6, falando sobre capacitação. Paulo agora está falando sobre o uso dos dons espirituais, acerca do corpo de Cristo. Ele está falando sobre a grande quantidade de membros que há em um único corpo, as funções diversas dos membros dentro do corpo. Então ele está falando sobre algumas coisas relacionadas a dons, no verso 6, Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Veja que ele está corroborando com as palavras de Pedro, é a multiforme graça. Paulo está dizendo: nós recebemos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, não é segundo a nossa capacidade, o nosso mérito, é a graça. Aí ele vai dizer: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se é para servir, dediquem-se ao serviço. Ainda no verso 7. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, dedique-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então deixa eu te falar uma coisa: servir requer de nós dedicação e alegria. De novo, servir requer de nós dedicação e alegria. Não dá para servir, meu irmão, com cara de entojo, não. Não dá para servir com cara de maracujá de gaveta, não. Não dá para servir como que alguém não querendo fazê-lo. Não dá. Ou faz com dedicação e com alegria, ou não faz. Porque é necessário entender que aquilo que fazemos por causa de um bem maior. Não é por mim, é por Cristo, para a glória de Cristo. E o poder que Ele opera em mim, me dá alegria o suficiente para fazer isso com toda a dedicação necessária. Então nós devemos servir com alegria. Servir não é jugo, servir não é peso, servir é alegria. Aleluia.
Eu fico muito triste, irmão, quando eu vejo um obreiro, quando eu vejo um ministro, quando eu vejo um crente só reclamando de servir. Espera aí, então o poder que opera em mim não opera em você, não é possível? Porque se há um poder de Deus operando dentro de você, esse sentimento de tristeza, ele é anulado pela graça divina, e há um sentimento predominante dentro de você, não é a murmuração, não é o descontentamento, é a alegria de pertencer a um povo salvo e servir esse povo. Você precisa rever os conceitos, irmão. Porque se você está fazendo o trabalho, servindo, e você não não inunda seu coração, não tem maior alegria, irmão, quando eu termino de fazer alguma coisa para Deus. É um sentimento, às vezes o corpo cansa, sim, o corpo físico fica cansado, mas lá dentro, é um sentimento de prazer, de alegria, mesmo o corpo todo cansado, mas dentro é um sentimento de satisfação, de dever cumprido, de alegria. E o que é isso? É o poder de nós operando, é o poder de Deus operando dentro de nós. Dedicação e alegria devem fazer parte do nosso serviço. Em último lugar, a recompensa do serviço. Deus é tão bom que Ele nos salvou, nos capacitou para servir e ainda nos recompensa para isso. Deus, Ele não deve nada para nós, irmão, porque tudo que Ele já fez já foi pago na cruz, mas ainda assim Ele se sente no direito de nos retribuir de alguma forma. Ele já fez tudo por nós, mas quando a gente se dispõe a servir, Ele escolheu nos recompensar. Lembre-se, quem escolheu recompensar foi Deus. Não é porque eu preciso, não é porque eu mereço, é porque Ele escolheu nos recompensar. Olha só o que está escrito em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Servos, 22, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Meu Deus do céu, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Olha que coisa linda, irmão. É a Jesus o Senhor de vocês que vocês estão servindo. Em que contexto Paulo aplica essas palavras? No verso 22, ele fala de servos que obedecem a seus senhores. E que senhores são esses? São pessoas que estão em posições de liderança. Aqui ele pode estar dentro de um contexto falando sobre os patrões, ele está falando dentro de um contexto de pessoas que estão em determinada iminência ou autoridade, que é segundo a carne. Aí Paulo nos ensina a servi-los servi-los de todo o coração, como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Porque se estamos com o coração aberto, servindo ao próprio Cristo, ainda que nós, fisicamente, estamos servindo às pessoas de carne, Paulo fala o seguinte: vocês serão recompensados, porque Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo.
Então a dinâmica é muito simples. Eu estou fazendo para alguém de carne. Você está fazendo não é para Jesus espiritual. Você está servindo para alguém de carne. Só que você servindo para quem é de carne, você está honrando para quem é do espírito. Você serve para quem é de carne, mas a recompensa vem do espírito. Você serve para quem é de carne, mas se você serve de coração, o Cristo a quem você serve vai te recompensar. Então essa história que às vezes criamos, eu só sirvo a Cristo, eu não sirvo pessoas. Então peraí, eu não entendi, como é que é o conceito de servir então na cabeça dessas pessoas? Se eu só sirvo a Cristo, como é que eu vou servir a Cristo, se eu não me disponho a servir as pessoas que Cristo mandou eu servir? Não faz sentido, gente. Não tem como eu servir a Jesus sem servir pessoas. Não tem como servir a Jesus sem servir a pessoas. As pessoas que nós servimos são as pessoas que Cristo mandou a gente servir. Então a obediência ao serviço das pessoas nos vai trazer recompensas poderosas. Segundo lugar, Mateus 25, 21, para encerrarmos. Disse-lhe o seu Senhor: muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A recompensa de um servo de Deus, ela não é puramente física. A recompensa de um servo de Deus, ela é eterna. Pode entrar no gozo eterno que lhe está reservado. Então, meu irmão, se a eternidade não te motiva só em saber que você tem um gozo, que você tem um lugar onde você vai desfrutar da presença de Deus de forma eterna, se isso não te motiva a servi-lo, então eu não sei mais o que pode te motivar. Então assim, eu acho que nenhuma palestra do mundo, nenhuma técnica, nenhuma metodologia humana será capaz de motivar você, se você não entender que você servindo, você tem uma recompensa, você tem uma herança. Todo o teu trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. E essa recompensa, ela vai muito além da recompensa física e terrena. Essa recompensa espiritual e eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a gente possa sempre servi-lo. Conclusão. Primeiro, se disponha para servir. Deus usa aqueles que dizem: eis-me aqui. Aqueles que se dispõem certamente serão usados por Deus. Força de vontade, disposição, alegria são fundamentais para um bom servo, para fazer a obra do Senhor. Segundo, usa seus dons, descubra o que Deus lhe deu e coloque em prática. Certamente você tem aí dentro de você alguma ferramenta que Deus te deu para você se dispor a servir. Há alguma técnica, há algum talento, há alguma capacidade, há alguma coisa específica e especial em você que pode ser colocado à disposição para o serviço. Só que você precisa buscar isso, entender isso, compreender isso e assim colocar em prática. Terceiro, sirva com humildade. O maior no reino é aquele que serve. Independente da posição e do lugar onde você estiver, sempre conserve o seu coração na humildade, como Jesus fez. Eu sou mestre, eu sou Senhor, mas eu peguei a toalha, mas eu peguei a bacia e eu estou aqui lavando os seus pés. É humildade, é a marca registrada do servo, é a humildade. Em último lugar, não desanima, o trabalho no Senhor nunca é em vão. Então tudo que você faz, faça de todo o coração ao Senhor, porque do Senhor
tem uma recompensa. Não desanima. Foi Deus quem te chamou. E lembre-se, quando você se sentir desanimado, vai para os pés de Jesus e lembra das palavras de Pedro. Pedro disse: quando você estiver servindo, há um poder de Deus que te capacita para servir. Vai para Jesus e fala: Senhor, eu estou precisando desse poder aí. Eu estou precisando dessa força aí, porque eu estou já querendo largar tudo. Eu te garanto, se você fizer uma oração sincera dessa, o Espírito Santo vai encher seu coração de capacidade para você se levantar, servindo o reino do Senhor até a morte. Pastor, até quando eu sirvo? Até Deus te levar, meu filho. Até Deus te levar. Eu não vejo a hora de aposentar, pastor. Você pode aposentar no INSS da terra, do céu não, meu filho. Você vai servir até morrer. Até a última gota, assim. Jesus vai usar você até a morte. E é isso que eu quero para mim também. Que Deus me use até a morte. Fazer igual Eliseu. Até depois de morto o osso dele curou gente. Senhor, até depois de morrer, se o Senhor quiser me usar, pode usar também. Porque a nossa vida só faz sentido se for para usar para a glória do Senhor. Que Deus te inspire, te anime, te fortaleça e te mova em direção ao serviço do reino do Senhor. Se você está fazendo, que você seja fortalecido para continuar fazendo mais. Se você não está fazendo, que Deus te capacite e te fortaleça para começar a fazer. Mas que todos possamos nos dispor a fazer algo para o reino de Deus. Vamos orar? Glória a Deus.